vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Também convidar o nosso secretário de Estado, Dr. Jean Gorenstein, por gentileza. E o mesmo convite ao senhor Benedito Maciel, superintendente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Hospital esse a qual peço uma salva de palmas pelo brilhante trabalho em salvar a vida que eu já estive junto na Praça da Matriz, bom dia novamente, aqueles que estamos nos encontrando agora. Uma satisfação nessa sexta de manhã estar aqui em Ribeirão Preto, tratando daquilo que é mais fundamental para as pessoas, que é a retomada do emprego, a retomada da sua dignidade. Todos sabem que esse é um programa que o governo tem feito em todas as regiões do estado de São Paulo, percorrendo as principais cidades e procurando nesse diálogo permanente, nessa busca junto ao empreendedor de cada município, o apoio necessário para que a gente retome a nossa atividade econômica. Quero agradecer mais uma vez a hospitalidade do Duarte Nogueira, amigo e grande prefeito de Ribeirão, ao lado dele o Daniel Gobi, que é o nosso vice-prefeito, cumprimentar aqui todos os vereadores da região na figura do Maurício Gasparini, que é presidente do Parlamento Metropolitano, saudar a Patrícia L, o nosso Jean Gorenstein, o nosso Marco Vignoli e o nosso Itamar Borges. Grande parte do nosso governo está aqui hoje em Ribeirão, fazendo ações. Já vi que o Itamar foi ali para o lado de fora com alguns prefeitos fazer a entrega das viaturas rurais para a segurança no campo. Agradecer aqui dois grandes deputados federais, o Baleia Rossi e o Arnaldo Jardim, agradecendo pela presença dos dois. Um abraço também ao Ricardo Silva, que se ausentou, ao também deputado estadual Léo Oliveira, grande amigo e defensor aqui de Ribeirão Preto. E eu estava contando aqui, nós temos nesse evento 37 prefeitos e prefeitas. Agradecer muito a presença de todos vocês, que são parceiros nesse desafio e nessa luta de retomar a nossa economia. Agradecer ao Gustavo Junqueira, que é o nosso presidente da Invest São Paulo. O governador Dória acertou quando convidou o Gustavo para assumir a Invest São Paulo. A Invest é uma agência de desenvolvimento e de investimento de São Paulo, lida com os principais investimentos, e o Gustavo, nesses 7 meses, tem feito um grande trabalho à frente da agência, já inaugurou 2 escritórios internacionais, que se somaram aos 2 que São Paulo já tinha, lá em Nova York, o último deles, antes disso em Munique, na Alemanha, escritórios que têm cumprido um papel importante no diálogo com investidores internacionais, já que nós temos, infelizmente, uma chancelaria que deixa a desejar do ponto de vista do diálogo com o mundo. O Brasil, infelizmente, cada vez é mal visto aí fora por uma narrativa errada, que não corresponde à realidade que nós temos, né? E São Paulo, então, portanto, tomou essa decisão de, como um ente subnacional, abrir esses escritórios para mostrar que São Paulo e o Brasil não é isso que muita gente fala. E, pelo contrário, com grandes exemplos que nós temos aqui no nosso estado. O Dória, quando chegou de viagem, a primeira palavra que ele me deu foi que ele ficou impressionado nessa última viagem, que ele chegou no domingo de Nova York, nós nos encontramos no próprio domingo. Ele ficou impressionado dialogando com o presidente mundial do BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo. Para vocês terem uma ideia, eles têm 9 trilhões de dólares sob o seu comando.
Isso é 3, 4 vezes o PIB do Brasil, para vocês terem uma ideia. E o presidente desse fundo da BlackRock disse a ele que eles têm 160 bilhões de reais investidos, de dólares investidos na América Latina, dos quais apenas 30 bilhões no Brasil. E que ele justificou, falou, olha, nós não temos segurança de descarregar mais dinheiro no Brasil. O Brasil é a maior economia da América Latina e não tem a correspondente investimento desse maior fundo do mundo nos ações aqui de São Paulo. Então, nós estamos abrindo esses escritórios para mostrar as oportunidades de investimento e quando o Dória faz uma viagem internacional, ele traz emprego e renda para São Paulo, né? Isso que resulta dessa viagem. O Gustavo tem acompanhado o João em todas essas incursões internacionais e como grande presidente da Invest. Agradecer aqui a figura do Benedito Maciel, que é o nosso superintendente do HC, do Hospital das Clínicas, um dos principais equipamentos de saúde do Estado, em todo o Estado de São Paulo. O HC, vocês sabem da importância dele para essa região e, por que não dizer, para os estados vizinhos. Então, obrigado, Maciel, pela sua presença e a toda a nossa equipe de governo. Eu queria aqui, ouvindo um pouco as palavras da Patrícia, do Jean e do Nogueira, separar aqui a minha apresentação, a minha fala rápida em 3 momentos. O primeiro, os anúncios aqui para a cidade de Ribeirão, Duarte. Você acompanhou junto com os nossos deputados. Hoje eu trago aqui em nome do governador mais um recurso adicional para o HC e quero registrar que esse recurso será permanente, porque não é um recurso de investimento, é um recurso de custeio que vai permitir o Maciel a contratar já no ano que vem profissionais de saúde. Ele, com esses recursos, vai contratar 416 profissionais. É isso, Maciel? Estou lendo o teu e-mail aqui, lá para o nosso gabinete. 61 médicos, 70 enfermeiros, 187 técnicos de enfermagem e 98 funcionários em várias funções da área de saúde, além de 220 plantões mensais de serviços terceirizados. E citando o exemplo do aumento aqui de custeio para o HC, eu quero dizer que nós trabalhamos muito ao lado do Maciel, ao lado do Tom Zé, que é o superintendente do HC de São Paulo, e também de Botucatu e de Marília, para encontrarmos juntos uma nova forma de contratação, porque a gente entendia que nós não temos mais como avançar no modelo atual, clássico, do concurso público, do custeio e, consequentemente, da previdência pública para atender a demanda urgente dos serviços de saúde. Os HC se reuniram e propuseram para o Estado uma forma de contratação que nos permite, então, liberar esses recursos e melhorar o atendimento de saúde aqui na ponta e melhorar para toda a região. Então, a primeira boa notícia é o recurso para a contratação de mais de 400 profissionais aqui para o HC, já a partir do começo desse ano de 2022. Ao lado disso, também ações importantes aqui de infraestrutura para a região de Ribeirão Preto. Nós sabemos que cada vez mais a mobilidade regional ela é fundamental para a competitividade e quem conhece aqui Ribeirão, conhece o anel viário de Ribeirão, sabe que aquilo já se transformou numa avenida e muitas vezes congestionada, não é isso, Duarte? E tínhamos um projeto antigo aqui, um sonho de fazer o macroanel de Ribeirão Preto, ligando a estrada lá de Anhanguera, ali por Cravinhos, passando para a estrada que nos leva, se eu não me engano, a Dumont, a estrada que nos leva, vamos lá, Duarte, me ajudar, Araraquara, e depois a estrada que emenda ali com Sertãozinho, né? Ah lá. Então, nós vamos fazer esse macroanel, é uma estrada nova de 20 quilômetros, duplicada, e se somada a uma estrada atual que será duplicada. Nós vamos dar o primeiro passo, publicando o edital de licitação do projeto executivo dessa obra, e a publicação será agora no começo de janeiro, era para fazer no final desse ano, as vicinais entraram na frente, o DR assume o compromisso de, na primeira quinzena de janeiro, a publicação está licitada, para que a gente tenha esse projeto aí meados do ano e consiga contratar essa obra. Essa obra aqui de Ribeirão e esse projeto se soma a mais outros 32 projetos, pessoal, no estado inteiro, para desengargalar a mobilidade regional. Obras fundamentais, anel viário lá de Presidente Prudente, nova estrada que vai ligar Cajamar a Castelo Branco, duplicação de estrada antiga de Jundiaí, ou seja, nós fomos em todos os pontos que nós temos problemas de congestionamento e de mobilidade urbana. Contratamos
chamamos o Sinaenco, que é um grande sindicato de projetos de São Paulo, ele nos apresentou todos esses projetos e o governo de São Paulo vai investir 300 milhões de reais para contratar projeto, para a gente ter projeto na prateleira no final do ano e fazer grandes obras para manter a competitividade aqui do estado de São Paulo. Além disso, nós também aqui estamos numa parceria com a Prefeitura de Ribeirão, liberando 30 milhões de reais da Desenvolve São Paulo, é esse o número, Nogueira? Para que ele possa, o empréstimo foi aprovado ontem pela Câmara, não é isso? Agradecendo à Câmara Municipal, para que ele também possa fazer investimentos urbanos. Então, isso é cuidado hoje, é cuidado presente, né, e olhando para o futuro. Mas, além dessas boas notícias, aqui para a cidade e para a região, falar daquilo que nos traz aqui, que é o Retoma São Paulo. Nós sabemos que o Brasil tem um desafio enorme pela frente, eu não sei se o Alexandre Schwartz ainda está aqui, ele nos ajudou muito num Conselho Econômico durante a pandemia. Quando a pandemia do Covid-19 surgiu no Brasil, o Dória tomou 2 providências, a primeira delas um comitê científico com os principais epidemiologistas do Brasil, e ao lado dessa decisão, pouca gente sabe, nós fizemos um comitê econômico, com Alexandre Schwartzman, coordenado pela Patrícia, pelo Meirelles, pela Ana Carla Abrão, tantos economistas, pelo Eduardo Haddad, aonde qualquer decisão do ponto de vista sanitário, a gente ouvia a economia. E foi ela que nos convenceu, durante os períodos de maior incerteza dessa pandemia, que o rigor no combate à pandemia seria fundamental para o sucesso na retomada da economia. E desde o primeiro momento nós acreditamos nesse caminho. E hoje, olhando para trás, é fácil mostrar que nós estávamos certos, mas vocês são testemunhas aqui, durante muitos meses, o Dória foi contestado por parte da sociedade, por parte dos poderes instituídos sobre as decisões que nós tomamos. E agora, passado quase 2 anos, a gente mostra em números que as decisões foram as corretas. Os países que foram mais rigorosos com o enfrentamento à Covid, por exemplo, com a decretação das quarentenas. E os países que mais vacinaram na sequência, quando a vacina surgiu, são os países, como a Patrícia mostrou aqui, que mais estão crescendo. Então, é muito bom olhar para trás e ter a convicção que o nosso estado de São Paulo, mais uma vez, escolheu o lado certo da história. Não foi o lado mais fácil, não foi o lado mais simples, mas foi o lado correto que nos permite estar aqui hoje apresentando um crescimento de 7,8% nesse ano. E quando a gente olha esses números que nos enchem de orgulho por sermos aqui de São Paulo, naturalmente nos preocupa o caminho da macroeconomia brasileira. Ontem nós sediamos lá no Palácio dos Bandeirantes o maior evento da América Latina de concessões e PPPs, um evento financiado pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que escolheu São Paulo e escolheu o Palácio dos Bandeirantes para fazer esse evento. E lá nós conectamos com o mundo inteiro. Eu tive a honra de abrir o evento em nome do nosso governo e pude observar algumas palestras que ocorreram de pessoas de toda a América Latina, coordenadas aí pelo BID com a parceria da União Europeia. Se os desafios, pessoal, já eram grandes antes da pandemia, eles se tornaram ainda maiores. Problemas antigos persistem e problemas novos surgiram. E nós temos que estar pronto para esse desafio. Se a desigualdade no Brasil já era um problema, ela, além de ficar escancarada na pandemia, ela ampliou muito durante a pandemia. Se o desafio jurídico de marcos regulatórios claros já era difícil antes da pandemia, nós teremos ainda maiores desafios depois da pandemia. É por isso que nós precisamos estar unidos e comungando de decisões para que a gente possa rapidamente enfrentar os problemas que a pandemia nos deixou. E por isso eu aqui cito as ações do governo Dória aqui no estado de São Paulo como um bom exemplo disso. Nós fomos o governo que, ao mesmo tempo, mais enxugou a máquina pública, mais realizou programa de concessão e, ao lado disso, o governo que mais investiu na proteção social. E isso não é contraditório. Isso não tem, de alguma forma, contradição. Porque quando você faz a política pública voltada para os mais vulneráveis e, ao mesmo tempo,
a política pública com geração de emprego. É isso que eu chamo do verdadeiro liberalismo, da verdadeira social-democracia. Então, é fundamental a gente ter essa clareza, seja do prefeito ou prefeita da menor cidade aqui do nosso estado, seja o governador do estado de São Paulo, que é o maior estado do Brasil. As políticas públicas, elas são semelhantes num território e são semelhantes nas suas decisões. Por isso, nós estamos felizes de estar aqui com o Retoma São Paulo, podendo apoiar um pouco a livre iniciativa, com as ações que a Patrícia aqui já registrou a cada um de vocês. Nós temos, através do Banco do Povo, a oportunidade de financiar capital de giro para microempresários, e nós estamos felizes que o dinheiro está fluindo. Nós já colocamos 500 milhões de reais no Banco do Povo, e o que for necessário de adicional de orçamento nós vamos colocar para que vocês, prefeitos e prefeitos, possam na ponta da linha emprestar para os pequenos e microempreendedores. Nós estamos ao lado disso capitalizando o Desenvolve São Paulo para fazer empréstimos para a iniciativa privada. Óbvio que a Desenvolve não é um banco, ela é uma agência de fomento, ela vive do orçamento do Estado, a gente não toma emprestado aqui para emprestar ali, ela tem só recursos do orçamento, a gente tem limitações. Nós abrimos uma linha de crédito no meio da pandemia de 500 milhões para empresários médios, nós tivemos uma demanda de 6 bi, não temos recursos para todos, mas aquilo que está ao nosso alcance, nos setores mais vulneráveis, nós estamos procurando emprestar, e todo mundo sabe os 4 setores que mais sofreram com a pandemia, né? Assim como no Banco do Povo e na Desenvolve, tentando cirurgicamente complementar a política de crédito nacional com as ações aqui do governo de São Paulo. Então, estou muito animado de estar aqui em Ribeirão nessa sexta-feira, Duarte, vendo a cidade cada vez mais prosperar. A gente, óbvio, tem que celebrar os bons momentos como esse. Nós retomamos muito rápido a economia, depois de uma economia paralisada pela pandemia, mas, naturalmente, eu não sei se o Schwartzman falou sobre isso, o ano de 22 preocupa todos nós, né? A inflação deve ceder, mas a ganho de renda ainda não vai acontecer, a geração de empregos com todas as dificuldades, óbvio que retomamos rápido, mas 2022 nós teremos um desafio enorme para isso, e precisamos estar juntos, unidos, tomando decisões em conjuntos para poder passar por esse período de transição de uma forma com menos sofrimento para a população mais vulnerável e com mais oportunidade para aqueles que precisam. Então, alegria de ver tantos amigos e amigas aqui mobilizados, todos na mesma página, todos comprometidos com aquilo que é necessário para o futuro do Brasil. Um país que tem uma vocação para o crescimento, que apesar de todos os equívocos e de todas as intempéries, continua sendo um país que nos enche de esperança, porque ele tem vocação para o crescimento. Mas, como eu também acredito em Deus, mas acredito muito na ciência, em números e evidências, nós não podemos só contar com a sorte, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu falo que o Brasil perdeu enormes oportunidades de crescer quando era mais fácil crescer, quando a nossa sociedade ainda era uma sociedade de jovens. Hoje, infelizmente, nós já somos uma sociedade de pessoas maduras, caminhando para ser uma sociedade de idosos. E, infelizmente, nós não acumulamos riqueza nesse período importante que os economistas dão um nome bonito aí de bônus demográfico. Então, nós não podemos continuar contando só com a sorte. É através das nossas decisões, pessoal, e das nossas escolhas num país democrático que a gente acelera, retarda ou perde a oportunidade de crescer. As eleições do ano que vem estão aí para essa reflexão, para que a gente não conte só com a sorte. Através da nossa decisão, possamos fazer escolhas que nos permitam ter um país que tire esse atraso que infelizmente aumentou nesses últimos anos e que a gente possa ser um país verdadeiramente justo, com igualdade de oportunidades. Muito obrigado.